Olá, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com os alunos de Engenharia Elétrica da UFBA sobre a área de robótica, né? Eu dei uma pesquisada aqui e eu vi que a robótica dentro da engenharia elétrica é um campo interdisciplinar, tá? Ele combina conhecimentos de engenharia elétrica, mecânica, de computação e de controle, sabe? Para projetar, construir e operar sistemas robóticos. Achei interessantíssimo e para saber mais, já já a gente vai estar fazendo umas perguntas, porque eu também vou exibir um pouquinho do meu conhecimento aqui, né? Eu dei uma pesquisada e eu vi que os engenheiros eletricistas que trabalham nessa área desenvolvem tanto componentes eletrônicos como sistemas de controles. E eles conseguem até criar sistemas mecânicos bem mais complexos para criar robôs que são capazes de executar uma variedade de tarefas autônomas ou controladas remotamente. E, gente, isso inclui até robôs industriais para automação de processos de fabricação, robôs móveis para trabalhar com logística, serviços, até robôs médicos para cirurgias assistidas. Isso é incrível. Mas agora, para saber mais um pouquinho, né, da área de mercado, como é que a área de mecânica contribui com as outras áreas de elétrica, porque são variadas, diversas áreas em que o estudante de engenharia elétrica passa, né? A gente estuda muitas áreas. Então, vou começar com a primeira pergunta. Como é que tá? Como é que tá a robótica no mercado de trabalho? Quem é que vai me responder? Então, a área de robótica está em constante crescimento e apresenta excelente oportunidade no mercado de trabalho. Com o avanço da automação em diversos setores, desde a indústria até serviços, a demanda por profissionais especializados em robótica tem aumentado significativamente. No setor industrial, empresas buscam engenheiros robóticos para desenvolver e implementar sistemas de automação e robôs industriais, visando otimizar processos de produção, aumentar a eficiência e reduzir custos. Além disso, a robótica está se expandindo para áreas como logística, saúde, agricultura, segurança e até entretenimento, criando uma ampla gama de oportunidades para engenheiros com conhecimento em robótica. Em empresas de tecnologias e instituições de pesquisa também estão investindo na área, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de trabalho em robótica e criando oportunidades desafiadoras e emocionantes para profissionais qualificados. Portanto, a área de robótica apresenta perspectivas promissoras de emprego e oferece um ambiente estimulante para engenheiros interessados em trabalhar com tecnologias inovadoras e impactar positivamente o mundo através da automação e inteligência artificial. Ok, agora que já sabemos como é que tá a robótica na área de trabalho, eu quero saber o seguinte: quais os desafios que essa área está enfrentando atualmente? E quais são as soluções que estão sendo pensadas? Quanto mais eficientes e sofisticados esses robôs ficam, maior se torna a preocupação em tornar essas tecnologias mais seguras também. Temos, por exemplo, a ISO 10218, que regula projetos e a construção de robôs industriais, mas também vários outros mecanismos que garantem a maior segurança, como sensores que desativam quando há proximidade com o ser humano. Fora isso, também é bom se preocupar com a flexibilidade. Como acontece com a força de trabalho humana, a necessidade constante de adaptação a diferentes funções e ambientes é algo que afeta diretamente a robótica. Desenvolver novos métodos para que os aparatos possam ser reconfigurados e remodelados, como quando são feitos com design modulares, os faz se aprimorarem e facilita essa adaptação. Para isso, também há uma preocupação com a confiança. A consistência é algo que preocupa muito quando se fala de instrumentos robóticos. Então, a constante busca por torná-los mais compactos e práticos, porém robustos e precisos também é algo inevitável. Ok, agora que já sabemos como é que está funcionando o mercado de trabalho aí, quais são os problemas, eu quero saber o seguinte: como que a robótica se comunica com as outras ênfases e áreas dentro da engenharia elétrica? A robótica se estabelece como um campo interdisciplinar, integrando múltiplas áreas da engenharia. A engenharia elétrica e suas ênfases, por exemplo, têm forte relação com a robótica. A área de controle e automação é responsável pelo cérebro do robô, traduzindo dados de sensores e instruções, em suma, ditando como o robô reage ao ambiente. A área de eletrônica, no entanto, é responsável pelo resto do sistema nervoso, carregando sinais entre sensores e motores e transmitindo informação.
A área de telecomunicações é responsável pelo controle e transferência de dados sem fio para robôs operando remotamente ou se comunicando entre si. A área de potência cuida dos circuitos que gerenciam a bateria ou de outra fonte de energia do robô. Eles garantem que o robô tenha energia suficiente para se mover e operar com eficiência. Outras engenharias também presentes na robótica, por exemplo, são a engenharia mecânica, que faz o design da parte física do robô, e a engenharia da computação, que faz programas para controlar o comportamento do robô. Outras áreas, como a engenharia biomédica, também são fortemente relacionadas com a robótica, dada a necessidade de próteses e dispositivos médicos robóticos, como máquinas de cirurgia. E vamos para mais uma pergunta. Eu quero saber agora quais curiosidades podem ser abordadas sobre essa área. Uma curiosidade interessante é que o maior de todos os tempos, o russo Garry Kasparov, perdeu para o piloto da IBM, Deep Blue, em 1996, especialmente projetado para jogar xadrez. Esse acontecimento foi um marco histórico para o mundo da robótica e foi retratado no filme The Man vs. The Machine. Outro fato que vale a pena ser mencionado são os carros autônomos, os quais se resumem a apenas um software que controla o sistema de direção elétrica, aceleração e freios, utilizando sensores e câmeras dispostos ao redor do automóvel. E hoje já é possível comprar carros com sistemas de direção semi-autônoma. Há ainda vários outros exemplos, como os conhecidos aspiradores de pó automáticos e os robôs que andam em terrenos acidentados com desníveis e obstáculos à neve. O MIT, nos Estados Unidos, desenvolveu um protótipo do equipamento que permite a construção de uma casa em cerca de 14 horas. Ainda, constata-se que os robôs estão desempenhando papéis vitais na área da saúde, impulsionando a precisão e eficiência das cirurgias. Os robôs cirúrgicos altamente precisos, como o Da Vinci, estão operando com uma destreza inimaginável, permitindo procedimentos menos invasivos e tempos de recuperação mais curtos para os pacientes. Além disso, a engenharia biomédica está se tornando um aliado na reabilitação, ajudando pacientes a recuperar a mobilidade mais rapidamente por meio de dispositivos robóticos. E por último, mas não menos importante, eu quero saber qual é a perspectiva da robótica para o futuro. No futuro próximo, a robótica está caminhando para uma era de maior interação entre humanos e robôs, com a crescente adoção de robôs colaborativos que trabalham lado a lado com os humanos em ambientes industriais e de serviços. Esses robôs serão projetados para serem seguros, flexíveis e capazes de se adaptar dinamicamente às mudanças no ambiente de trabalho. Além disso, os avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina estão impulsionando o desenvolvimento de robôs autônomos que podem operar de forma independente em uma variedade de cenários, desde a entrega de pacotes em ambientes urbanos até a exploração de ambientes extremos, como o espaço e o fundo do oceano. Na área da saúde, a robótica médica está revolucionando procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e terapias, com robôs assistindo e até mesmo realizando intervenções com precisão e eficiência sem precedentes. Na agricultura, os robôs estão sendo usados para automatizar tarefas como plantio, cultivo e colheita, melhorando a eficiência e a sustentabilidade da produção agrícola. No entanto, à medida que a robótica continua a avançar, surgem questões importantes relacionadas à ética e à regulamentação, incluindo preocupações com segurança, privacidade, emprego e responsabilidade dos robôs, destacando a necessidade de desenvolver políticas e diretrizes adequadas para orientar o uso responsável e ético da tecnologia robótica. Em suma importância, a robótica está moldando o futuro próximo com promessas de inovação, eficiência e novas possibilidades, enquanto também levanta questões importantes que precisam ser abordadas para garantir que seus benefícios sejam equitativamente distribuídos e que seu impacto na sociedade seja positivo e sustentável. O impacto da robótica no futuro será profundo e abrangente, afetando tanto a economia quanto a sociedade como um todo. Em termos econômicos, a automação e a adoção de robôs em uma variedade de setores resultarão em uma mudança significativa na força de trabalho e na estrutura do emprego. Isso pode levar à necessidade de requalificação de trabalhadores, bem como uma distribuição dos empregos para áreas que exigem habilidades complementares àquelas fornecidas pelos robôs. Portanto, para maximizar os benefícios da robótica no futuro, é essencial abordar questões como inclusão digital, educação e treinamento, ética e regulamentação. Ao fazer isso, podemos garantir que a robótica seja uma força positiva para o progresso humano,
contribuindo para um futuro mais próspero, sustentável e equitativo para todos.